Muito boa noite. Mais uma vez no podcast da Associação Amigos do Algarve, a Associação 3As. Hoje vamos falar também mais uma vez de turismo, porque é de turismo neste período e do verão que o Algarve é importante, e nessa circunstância temos hoje dois experts connosco com quem vamos conversar, sendo um deles digamos, dinossauro no turismo do Algarve e o outro um expert em licenciamento de empreendimentos turísticos e compliance das respectivas infraestruturas. O expert e o nosso dinossauro, porque é um dinossauro, é um senador do turismo no Algarve, é o Jorge Beldade. O Jorge Beldade tem mais de 40 anos na atividade turística, a trabalhar na hotelaria, a decidir na hotelaria, e é essa experiência que o Jorge hoje nos vai aqui aportar. Jorge, muito bem-vindo, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Passo-te a palavra. Nesta circunstância temos muitas coisas para falar. Meu amigo não apresenta. Calma, já lá vamos. Ao nosso amigo Alexandre Bonança, já lá vamos. O Jorge vai começar. Passarei depois as hostes para o Alexandre. Espero que não me apresentem como dinossauro. Não és efetivamente um dinossauro, ainda bem, porque serias mais velho. Porém, não tens. Porém, agora o Jorge já está em fase de. Senador, se quiseres pedir um conselho, podes pedir, estás à vontade, ele está aí ao teu lado, é só andar. O Jorge, hoje vamos falar sobre sazonalidade, uma coisa muito importante, sobre degradação ambiental implícita e na atividade do turismo. Poderemos falar das infraestruturas, podemos falar do nível de turismo que temos no nosso Algarve, que tipologia de turismo deveremos ter, qual o futuro para o turismo do Algarve, se a política da região de turismo do Algarve está a seguir, se é adequada ou não. Isto na tua opinião, naturalmente, nós não estamos aqui. Isto é um podcast completamente apolítico e, portanto, o que interessa aqui é a opinião dos experts e das pessoas que nós aqui trazemos. E, portanto, Jorge traz a palavra para abrir as hostes e, a partir daqui, Alexandre, já lá vamos depois à tua parte, mas quando quiseres intervir, isto aqui é muito plural, é só atalhares que entras na mesma. Força. Bem, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui e discutir, enfim, ajudar a discutir os problemas do Algarve, que são muitos, e eu já estou cá na hotelaria não há 42, mas há 52 anos, e portanto acompanhei o início do turismo no Algarve, desde os tempos do Hotel da Baleia e na altura dos 5 estrelas que existiam na altura, em que o Algarve era realmente um destino fantástico, e em que só tinha turismo de luxo. Nessa altura só havia turismo de luxo, só havia hotéis de 5 estrelas. Em que o turismo de luxo adorava o very typical. Exatamente. E o que a Albufeira era na altura e o que a Albufeira hoje é, enfim, foi um percurso ao longo destes 50 anos completamente desregulado e que modificou aquilo que o Algarve poderia ter sido e que não é. E, portanto, isto para dizer que, portanto, acompanhei o Algarve desde o início do seu desenvolvimento, ainda antes do 25 de Abril, e portanto, habituei-me desde o princípio, desde que comecei a trabalhar, habituei-me aos clientes de 5 estrelas, aos clientes que queriam realmente o luxo, em que o autêntico era aquilo que eles procuravam. E enfim, depois acompanha todo o percurso, o velho restaurante do António Gatuna, o Catuna, exatamente, a Ruína, exatamente, que eram restaurantes fantásticos. Lá está, eram típicos e era isso que os clientes muito ricos procuravam. O Royce à porta. Exatamente. Portanto, o Algarve... Subia essa escadinha. Exatamente. Portanto, o Algarve dessa altura é um Algarve completamente diferente. Portanto, o facto de eu ter acompanhado e ter crescido sempre ligado à hotelaria do luxo, habituou-me, portanto, a saber destrinçar o que é o luxo do turismo de luxo. E, enfim, todo o meu crescimento foi feito na hotelaria, digamos, das 5 estrelas,
A partir do momento em que depois passei a ficar integrado na cadeia Tivoli, portanto passámos a ter alguns hotéis de 4 estrelas também, mas a nossa preocupação foi sempre 4 estrelas, eram 4 estrelas superiores. Qualidade. E era a qualidade. E portanto, enfim, hoje tenho, enfim, ao longo do meu percurso, estive sempre ligado à procura da qualidade e a discutir o Algarve e a ver o Algarve de um ponto de vista diferente daquilo que a maioria tem, porque enfim, o Algarve, depois do 25 de Abril, sofreu uma crise enorme, entraram depois da crise vieram os construtores civis do norte do país, que vieram desregular por completo todo o Algarve. E porque as câmaras também sobreviviam as câmaras sobreviviam, exatamente, à custa dos licenciamentos. E, portanto, houve falta de planeamento. E aquilo que eu digo hoje ainda é que o Algarve hoje ainda é passível de se requalificar. Há muitas áreas do Algarve que ainda podem ser perfeitamente requalificadas. E aquilo que o Algarve precisa realmente é de um turismo. Nós não precisamos de mais turistas, nós precisamos de melhores turistas. E enfim, no grupo onde eu tenho estado até ao momento em que me formei, portanto o grupo Minder, que depois, enfim, hoje tem 550 hotéis do mundo inteiro, comprou a Tivoli, e portanto tem 8 marcas diferentes, e portanto marcas desde das 3 estrelas até ao luxo. Mas nós sempre procuramos, e aqui no Algarve, nos hotéis enfim, que eu dirigi, procurámos sempre conceitos novos. Procurámos sempre os conceitos novos e, portanto, abrir os hotéis ao exterior. E isso fez com que nós procurássemos, enfim, na Europa, ver aquilo que funcionava, procurar conceitos que pudessem transformar e melhorar a qualidade dos clientes que podíamos atrair. E isso, enfim, nós conseguimos fazer isso, principalmente no Tivoli Marina e Vila Moura. Foi um hotel sempre que foi um líder. Na altura fomos buscar o Nikki Beach aos Estados Unidos, portanto, que eles nem sabiam onde era o Algarve. E foi durante 2 anos fomos ao Festival de Cannes. Jorge, mas hoje essa realidade do hotel de 5 estrelas, do turista rico, da hotelaria de luxo, hoje isso desapareceu completamente. Temos pontualmente um ou outro nicho em que existe uma hotelaria de luxo, mas o Algarve está completamente descaracterizado sob o ponto de vista, é uma região completamente heterogénea sob o ponto de vista do turista. Nós temos Quarteira com uma tipologia de turista baixa e a 1 quilómetro temos uma Quinta do Lago com uma tipologia de turista de luxo. Enfim, há infraestruturas diferentes, com deficientes. O caminho do aeroporto, por exemplo, para a Quinta do Lago é terrível. Ou para Vila Moura. E, portanto, isso no fundo degrada a imagem. Como é que isso se resolve? Sim, isso é um facto. Como é que um hoteleiro olha para esta realidade e gera que turistas é que quer ir buscar? Tu tens 5 hotéis, tens 4 hotéis e mais um em Espanha, salvo erro, em Marbella, que geres. Tinha um em Tenerife. Neste momento já não giro, já me reformei, mas geria. Qual é a tipologia de turista que tu levas, por exemplo, para o Tivoli Marina? Não, digamos que a questão das infraestruturas, e enfim, lá está, ao longo destes 52 anos, costumavam haver os congressos da APAF de todos os anos. E eu costumava dizer que as conclusões todos os anos se repetiam. Porque os problemas eram fotocópias, porque os problemas eram sempre os mesmos. É o lixo, é a 125, é as infraestruturas, são os aeroportos. Portanto, os problemas repetiam-se. Era a questão da falta de água nessa altura. Enfim, os problemas repetiam-se todos os anos. Portanto, o que faz falta, e aquilo que eu sempre defendi que o Algarve precisava, era realmente de uma entidade que integrasse, porque o turismo é transversal. Portanto, tudo é importante para o turismo, desde a saúde, a economia, a cultura, as infraestruturas. Portanto, todas as áreas de gestão do país são importantes para o turismo. Portanto, eu sempre defendi, aliás, que a região de turismo, a função principal da região de turismo deveria ser não aquilo que faz hoje, que é a promoção em Portugal,
e a gestão dos postos de turismo, pouco mais. E, enfim, o orçamento da região de turismo basicamente é para pagar salários. A função de uma região de turismo, Desculpa, na minha opinião... Agora não percebi. A região de turismo é para pagar salários? Como assim? O orçamento que a região de turismo tem... É para pagar os salários deles próprios? Não, é para pagar os salários da estrutura. Porque o orçamento é basicamente o mesmo há 20 ou 30 anos. O que quer dizer e, que portanto, a função... as funções que a região de turismo tem hoje, quanto a mim, deveriam ser completamente diferentes. A região de turismo devia ser a entidade coordenadora do turismo. Portanto, vamos saber o que é que queremos do turismo. Precisamos da cultura, precisamos dos museus, e deveria haver uma entidade que agregasse tudo isto e pensasse o Algarve como um todo. Mas essa entidade é a região de turismo. Então não percebo. Mas a região de turismo não tem outras funções. Certo, mas qual é a posição da AETA relativamente a isso? Qual é a posição dos hoteleiros relativamente a isso? Enfim, os hoteleiros estão diretamente implicados. Se as coisas tiverem uma estratégia e objetivos comuns a atingir, os hoteleiros ganham mais dinheiro. Os preços são mais elevados. Aliás, se nós compararmos os preços do hotel de luxo aqui em Vila Moura ou na Quinta do Lago com o Marbella ou com... Sim, é metade. Às vezes um e portanto, há tantos anos que andamos a falar nisso e não há enfim, não se organizam. A Direção Regional de Turismo continua a ter as funções que tem e os hoteleiros não se organizam. Não percebo isso. Vamos lá ver, mesmo que a região de turismo do Algarve não tenha, vamos dizer, capacidade, tem que ter uma história de influência. Vamos lá ver. Mas se eu for, e não sou nem nunca serei presidente de uma região de turismo do Algarve, mas se eu fosse presidente da região de turismo do Algarve, eu não me calava. Eu chateava toda a gente, e ao chatear as pessoas, se calhar a gente... O que é que me parece muitas vezes é que nós, ao não falarmos, ao não tentarmos influenciar, vamos dizer, através de ações ou de coisas, as pessoas, se calhar, até que estão nos lugares, acham que está tudo bem. Se não formos nós, os hoteleiros, as pessoas interessadas no turismo, etc, etc, de alguma maneira a ter power, chamemos-lhe assim. Porque é como você diz, vamos aos congressos, a gente depois termina o congresso, aquilo é sempre a mesma coisa, tira uma fotocópia e sai a mesma conclusão. Não é? Nos anos 60 não se pode fazer como aos espanhóis. O que era isso de fazer como aos espanhóis? Era aquilo que a gente nunca devia ter feito, que era a quantidade. Nós alertávamos nessa época, eu era um jovem, mas o meu pai já também estava ligado indiretamente ou diretamente à hotelaria, e acompanhava esses processos. E o que a gente dizia é, a gente não quer quantidade. Não é? O ministro da altura, por acaso era tio da minha mulher, da minha atual mulher, da Vera, as instruções que tinha era turismo de qualidade, porque nós não temos dinheiro para construir infraestruturas suficientes para a multidão. Exatamente. Porque, quer dizer, uma coisa é fazer um aeroporto com X capacidade, ter hectares com X capacidade, ter eletricidade com X capacidade, e uma coisa é ter, se calhar, 10 milhões ou 5 milhões de turistas de alta qualidade do que ter 30 ou 40 milhões. Não adianta. É evidente. E essa foi sempre a minha visão para o turismo. Claro. Alexandre, sobre isto que o Zé Manuel acabou de referir, tu, enquanto expert no licenciamento de empreendimentos turísticos, sob o ponto de vista das infraestruturas, e trabalhaste largamente com o Jorge, designadamente na cadeia Tivoli e também no Vila Vita, que são marcas de relevo no turismo do Algarve e não só, sob o ponto de vista infraestrutural, quais são, o que é que te dizem para fazer? Tens em conta que número de turistas é que tens em conta? Que qualidade de turistas é que tens em conta? Quais são as ordens que recebes? Que tipo de infraestrutura crias? As infraestruturas onde trabalhas estão direcionadas para um turismo de luxo, para um turismo médio, para um turismo de baixa qualidade? Conta-me da tua experiência. Antes de mais, queria aproveitar também para agradecer aqui a oportunidade e aqui o convívio nesta tertúlia que tenho seguido já há algumas semanas atrás, e dar os parabéns também aqui à Associação dos Amigos do Algarve pela iniciativa que tiveram de
criar um centro de competências para que possa, de alguma maneira, agregar conhecimento e conseguir conjugar algumas ideias que sejam importantes levar para a frente, e para levar para a frente é preciso efetivamente algum trabalho. Muito obrigado. Eu ouvi aqui esta introdução. É com gosto para já que temos cá. És nosso amigo e, para além disso, és um expert. Não és um dinossauro, mas has de lá chegar se Deus quiser. Eu por acaso, fiquei magoado com esta figura do meu amigo Jorge, porque ele, para mim, é um jovem e ainda, como vocês acabaram de ver, tem ainda uma capacidade significativa e tem ainda... Vida em frente. Não, e ele está a dizer que está reformado, mas... está a ser convidado por várias entidades para ser consultor e para continuar a dar um contributo bastante importante. Por isso é que o Jorge está aqui. Exatamente. Porque vocês sabem que eu digo uma coisa interessante que ouvi já há algum tempo e retive, e acho que é uma frase impactante, e resumo que nós, para termos mais, e é aquilo que estamos aqui a falar, termos mais a nível do Algarve, também temos que ser um pouco mais. E o ser um pouco mais, temos que ser mais direcionados no discurso, mais direcionados nas nossas exigências, mais direcionados em algumas situações. Eu discordo um pouco quando nós dizemos que o Algarve é mau. E disse aqui que o Algarve é mau, atenção. O Algarve não é mau. O Algarve é, a meu ver, e se calhar a nosso ver, e se calhar é consensual, até o nosso amigo Eudes da Conect TV Algarve, essa opinião, acho que é absolutamente consensual. O Algarve é o espaço geográfico no mundo, se não é o maior ou o melhor, está entre os primeiros em termos de qualidade. A natureza foi realmente muito pródiga com o Algarve. A gente tem que respeitar isso. Nós é que temos adulterado. E é disso que temos que tratar. E é por isso que nós estamos aqui agora. E esta agora, eu acredito nessa situação da natureza, mas também acredito que a nossa cultura, e nós somos um povo milenar, e não há muitas nações tão antigas como nós. E nós temos uma cultura também extremamente rica em vários aspectos, que também torna a nossa região, que foi abençoada pela natureza, como o nosso amigo José Trigo disse, mas a nossa cultura também é bastante interessante e que temos aqui. Há aqui um aspecto que... Nós temos um promontório de Sagres, que ninguém quase que divulga, as pessoas vão quase lá por acaso. Mas aí está aqui uma situação é aí que os espanhóis são melhores que nós. Uma vez fui a... Vamos começar aqui por partes. Nós somos maus uns com os outros em termos culturais, porque nós maltratamos cá dentro de Portugal, e especialmente a cultura portuguesa. Somos maus parceiros, maus colegas, maus amigos, somos competitivos, mas quando estamos fora do nosso país, a gente defende-se, une-se e defendemos com unhas e dentes. Nós temos alguma dificuldade em conseguirmos aquilo que eu estava a falar, que é o sermos mais para conseguirmos ter mais. E há aqui dois aspectos que nós somos muito maus culturalmente e também em termos de formação geral. Uma delas é que nós somos maus no marketing e nesse aspecto considero que os ingleses e a cultura inglesa são extremamente impactantes na parte do marketing, e acho que os destinos turísticos hoje em dia criam-se através de muitas vezes imagens que não existem, campanhas de marketing agressivas, e os destinos criam-se através de, inclusive, de vários estratos, quer mais luxuoso até ao menos luxuoso. Eu tenho tido a oportunidade de trabalhar na hotelaria já há muitos anos e tenho tido a oportunidade de viajar pelo mundo e estar nos destinos turísticos mais impactantes, mais importantes, mais relevantes e de conhecer efetivamente aquilo que o Jorge diz que é o destino turístico de luxo e que tem uma oferta que nós não conseguimos aqui no Algarve e, salvo raras exceções, conseguir dar a esse cliente. Mas nós não conseguimos por duas razões. Uma daquelas porque aquilo que estavas a falar e a falta de infraestruturas
e a falta de oferta. Eu digo sempre, um pouco brincando e um pouco falando a sério, que no país temos 2 hotéis, e os 2 hotéis, no sentido que estão preparados, quer a nível de serviço, quer a nível de infraestruturas, para receber qualquer tipo de cliente. Um deles é aqui no Algarve, a Vila Vita, e o outro é lá no Douro, o Six Senses and Spa, o Douro Valley, portanto, que são unidades que têm infraestruturas e têm serviço para receber qualquer tipo de clientes. Mas há aqui um aspecto que devia ser pensado, e deixo também depois aqui ao Zé Manuel Trigo para ele falar um pouco sobre isso, que eu conheço bem a realidade aqui perto de Marrakech, e Marrakech não foi tão abençoado pela natureza como nós. Tem infraestruturas, brincando, parafraseando, Marrakech tem 6, 7 hotéis, nós temos 2 no país todo. Só Marrakech tem 6, 7 hotéis preparados para receber qualquer tipo de cliente e com serviço para receber qualquer tipo de cliente. O caminho do aeroporto de Marrakech até essas unidades também é um caminho tortuoso, também é um caminho complexo, mas se houver serviço, eu hoje em dia pego no helicóptero, vou buscar um cliente ao aeroporto e tenho um heliporto na Vila Vita para colocar esse cliente na Vila Vita com todas as comodidades. Mas tens helicóptero no aeroporto? Não tem. Posso, inclusive, fretar esse tipo de serviço para termos essa oportunidade, mas tenho um heliporto na Vila Vita. Um bilionário que quis comprar na Quinta do Lago. E a única exigência que ele teve na altura foi: eu preciso de um helicóptero, não vou fazer nenhum percurso de estrada do aeroporto para a Quinta do Lago. São 500 metros ou 600 metros em linha direta. E proibiram aterrar na Quinta do Lago o helicóptero. O senhor nem chegou a vir a Portugal porque não tinha condições para adquirir. Porque queria adquirir 3 lotes. Era um bilionário, não vou dizer o nome por uma questão de respeito, não tenho autoridade para o dizer, mas era um dos homens mais ricos do mundo e pronto, acabou, não fez o investimento porque não havia um helicóptero para o trazer do aeroporto aqui do Lago. E são esses pequenos luxos. Mas isso também é discutível. Agora, para tu utilizar, espera lá, mas só para tu, não te esqueças que a tua opinião, e já a disseste aqui por várias vezes, vamos primeiro à base. Claro, organizar a base. Se não tivermos base. Deixa lá o heliporto e o helicóptero. Não, mas eu ia a nível do marketing, eu ia falar aqui, comentar uma coisa em relação ao marketing. O melhor marketing que existe, costuma-se dizer que é boca a boca. É a pessoa que vem, gosta e vai recomendar aos amigos: vai lá que aquilo é bom, que é giro, que é divertido, que tem qualidade. Sais de um aeroporto, chegas a coisa, tens desde o automóvel preparado para ti, e essa para mim é a grande promoção. Depois vem as fake news. Há fake news para todos os tipos. Eu posso vender cresceu exponencialmente à custa do marketing de uma unidade de 5 estrelas que levou um tipo de clientes com capacidade económica e esses clientes saíram de lá a falar bem e a partir daí... Aquele foi o hotel. Esse é um exemplo do turismo boca a boca. Mas hoje em dia o turismo boca a boca não faz aquilo que, por exemplo, a Grécia fez, que num país que tem mais ou menos a dimensão como nós, neste momento tem 40 milhões de turistas anuais. Mas será que a gente quer 40 milhões ou queremos 10 milhões? Estamos a falar do marketing. O marketing consegue impactar de uma maneira imediata, de uma maneira forte. Nós estamos a afastar, desculpem lá, nós estamos a afastar de uma coisa que o Jorge disse e que é muito importante. Nós temos que ter uma estratégia para o turismo no Algarve e temos que ter uma entidade que faça a gestão e implemente essa estratégia para atingirmos um objetivo determinado pelo mercado dos hoteleiros. Simples. E enquanto não determinarmos isso, sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista empresarial, andamos aqui a discutir o marketing, a discutir qual é o melhor, se é melhor o boca a boca, ou se é melhor os fake news, ou se é melhor outra coisa. A estratégia passa por termos uma entidade. Como eu pensei sinceramente que
a Direção-Geral de Turismo do Algarve, que fosse... Supostamente agora seria uma CCDR, mas a CCDR também não... Mas a CCDR não tem competências também não para tem isso. competência. Agora tem mais competências, mas essa não tem. Agora, como é que é possível? Por exemplo, nós estamos aqui a discutir isto, mas isto não vai passar da opinião de um grande expert da hotelaria, ou de dois grandes experts, um na hotelaria, o outro no compliance da hotelaria. São a opinião dos dois. E, no fundo, o mercado vai se manter. Estas duas pessoas não têm capacidade para interferir na gestão, na estratégia e nos objetivos do ideal para o turismo do Algarve. Esse é que é o problema. Mas e, portanto, sim, diz a AETA, que é uma entidade importante. Como o Reinaldo, no dia estive a ouvir no dia o Reinaldo, e o Reinaldo, enfim, já disse grande parte. Eu também sou vice-presidente da AETA com o Reinaldo. E, portanto, a AETA sempre tomou esta posição de defender esta necessidade de uma entidade coordenadora do turismo de modo abrangente. Porque o que o Algarve precisa realmente é disso. Só que isso não depende nem da região de turismo, isto depende do Governo. O Governo tem que dar capacidade a uma região de turismo ou a uma outra entidade qualquer, que na cabeça deles agora será a CCDR, mas a CCDR também não está vocacionada para isso. Tem que ser uma entidade que esteja vocacionada para pensar o turismo e sabe do turismo. Jorge, vamos lá ver uma coisa. A AETA, há quantos anos tem a AETA? 40 anos. 30 anos. 30 anos. E há 30 anos que bate. Exatamente. Eu dei aulas lá à direção, aos diretores de hotel, no tempo em que eram necessários ter lá a pós-graduação para ter as certificações, para ter o cartãozinho do hotel. Dei desde quase 20 anos lá na AETA. E a AETA anda a falar nisto há seguramente 20 anos. Deve ser. Mas porquê é que isto não altera? Não tem coragem, não tem poder. Porque é preciso a tal reforma. São cargos políticos. É preciso a tal reforma. A AETA não é um cargo político, desculpa lá. A ETA não é. Mas a ETA é uma associação de empregadores. É uma associação de hoteleiros, é uma associação profissional. A ETA tem competência para reivindicar. Com certeza. E a ETA é um lobby poderoso. E representa no Algarve, na hotelaria, um lobby muito forte. É evidente, e nós sempre estamos e tem assento na Confederação de Turismo. Como evidente. Exatamente, mas quem tem competência para alterar isso é o Governo. Porque é que a reforma... Porque agora fala-nos novamente da reforma... Tá bem, não são vocês que vão lá... Mas isto é uma coisa que se fala há muitos anos, lá está. Isso faz parte desta revolução que é preciso fazer. É preciso fazer. A reforma administrativa é fundamental para que este país possa crescer e para que se possa desenvolver. Porque a burocracia é o que faz com que o país não progrida. E é aí que reside o problema. Isso, sob o ponto de vista social, isto é, meus queridos espectadores, isto que é que o Jorge Galdado acabou de dizer tem que ser interpretado com granos salos, como se diz no direito, porque a democracia... Eu não falei de democracia, disse burocracia. Burocracia. Não falei em burocracia. Falou em burocracia. Burocracia, não falei em democracia. Falei em burocracia. Diz. Eu fiquei satisfeito de saber que hoje em dia tínhamos um advogado aqui na mesa e nós sentimos sempre mais tranquilos. Por amor de Deus, já sabes que eu sou advogado Sim, não falando mal do nosso amigo Paulo Bernardo, que também tem feito um ótimo trabalho, mas sempre aqui estamos mais precavidos de causar acne a alguém e assim temos aqui o advogado que depois pode nos dar algumas indicações. Estão sempre defendidos. Agora, há aqui uma situação e no outro dia estávamos a falar... Isso é pro bono, não te preocupes. Estávamos a falar aqui numa tertúlia com outras condições, até com alguma comida na frente, e que a conversa estava mais o HP a seguir. Mas temos aqui outra situação que também somos maus. E o Jorge Beldade depois é capaz de confirmar. Não digas isso, mas quais somos? Eu não sou ninguém mau, eu não sou maus mau. Em termos formativos. Porque, isso não é formativos. Nós podemos trabalhar mal, mas não somos maus. E somos maus na parte do planeamento. Sim. Nós não temos planeamento à altura para as nossas necessidades. E há aqui um aspecto que é muito importante, que é, nós temos aqui alguns organismos, falámos, a região Turismo do Algarve, a CCDR, a própria AETA, que são organismos que devem agregar todas as necessidades e todas aquilo que são
os nossos gritos e aquilo que são as nossas vontades em termos daquilo que nós pretendemos direcionar ao Algarve. Mas o que essas entidades têm feito nos últimos 20, 30 anos que aqui falámos são planos. E quando nós academicamente falamos entre a diferença de ter um plano e ter um planeamento, são coisas relativamente diferentes. Nós, num planeamento, temos aqui, academicamente, duas situações, que é saberes onde estamos, onde é que queremos ir e, passo a passo, aquilo que temos que fazer para atingir as nossas metas. Aquilo que nós temos, penso que neste momento, e às vezes é fácil falar sem as pessoas estarem aqui presentes, mas já tinha falado para convidarmos também aqui alguém ligado à CCDR. Nós temos agora o plano de 2030, que tem uma carta de boas intenções, e que no outro dia, inclusive, estava a ouvir que a própria universidade, a associação dos empresários ali de Lolé, que também participou na criação desse plano, e falei com o nosso amigo Helder, e ele disse que também foram consultados para dar contributos e tudo. É um plano, a gente temos que partir do plano para o planeamento com ações concretas e com a envolvência, eventualmente, do Estado naquilo que não depender exclusivamente de nós e precisarmos efetivamente de uma outra entidade para colocar em prática um planeamento de ações concretas que sejam concretas e execuíveis. Gastar tempo e dinheiro com sonhos irrealistas não vale a pena. Não vale a pena, porque há tanta coisa para se fazer simples e que melhora objetivamente o Algarve, do que andarmos com grandes planeamentos e grandes sonhos, gastar recursos e dinheiro. Eu no outro dia, eu fiquei triste ver um planeamento para Lisboa, gastaram com certeza milhões de euros a fazer 3Ds e planeamentos, aquilo era Barreira, Almada, Montijo, não sei o quê, até chegar ao futuro aeroporto que ninguém sabe se vai ser construído. E esse mesmo senhor ministro não se dignou, tendo sido eleito pelo Algarve, não se dignou a vir ao Algarve meter um bocadinho de alcatrão na via do Infante sequer. Por conseguinte, esses grandes projetos, as linhas têm que correr paralelas. Ou seja, nós temos aqui dois caminhos. Temos um caminho, o objetivo imediato, que é paisagismo, limpeza, poluição visual. Estas três coisas são fundamentais serem resolvidas no Algarve e tem que ser uma task force. A CCDR e as câmaras e a RTA têm que encarar isto como um objetivo imediato. E depois temos os tais planeamentos dos 2030, dos 2040 e dos 2050. Não são planeamentos, são planos. Percebes o que eu quero dizer? E mesmo que estejam prontos. Agora, a base, eu continuo a dizer, enquanto nós não despoluirmos o Algarve, não o limparmos e não o tornarmos agradável, desde a saída do aeroporto à entrada da A22 ou à Ponte do Guadiana, nós não vamos a lado nenhum. Este homem não consegue vender o dobro do valor do hotel. Não é pelo valor do hotel, porque o hotel é tão bom ou melhor do que o de Marbella. Percebes? Só que para lá chegar, os clientes são diferentes porque, por amor de Deus, eu sou turista, certo? Se eu chegar a um destino turístico, e a gente tem que chamar o Algarve como um destino turístico de uma maneira geral, não é já mais o Tivoli ou a Quinta do Lago, ou não sei o que são destinos turísticos, até porque nós nunca soubemos deslaçar, vamos dizer, a marca Algarve, porque quando eu não digo que vou para a Andaluzia, eu digo que vou para Marbella, ou vou para Torremolinos, ou vou para aqui, e aí eu posso ir para 5 estrelas, ou para 2, ou para 3, ou seja, para o que for. Agora, eu vou para o Algarve, quer dizer, eu vendo o Algarve, vou para o Algarve e depois metem-me numa favela qualquer, num sítio de coisa, e eu digo assim, mas aquilo era o Algarve. E nós estamos aqui errados. Tentámos criar uma coisa que chamava, e chama-se, já estão a tentar, Triângulo Dourado. Nós inventámos isso há 15 anos, ou não sei o que era o quê? Quinta do Lago, Vale do Lobo, Dunas Douradas, e o triângulo era com Almancil, na esperança de arrastar Almancil para uma qualidade, estás a perceber, entrada desses empreendimentos, e que nunca conseguimos. Porquê? Porque não há vontade política, vamos dizer. Não é vontade, não há visão sequer. O problema é que quando não há visão não pode haver vontade. Se as pessoas não conseguem enxergar, desculpa a expressão brasileira, se as pessoas não conseguem visualizar as situações, a gente não as consegue executar. É evidente. Isso é verdade. Isso é, na minha visão, só para dizer, na minha visão, o grande problema do Algarve, para já é ter 16 câmaras.
o que faz com que não haja Isto devia ser uma zona metropolitana. O Algarve poderia ter 3 câmaras no máximo. 3. Barlavento, Central e Sotavento. Chegava. E com isso o Algarve estaria de certeza muito melhor. Porque o que falta é isso mesmo. Falta visão, conhecimento, mundo às pessoas que decidem. As pessoas que decidem não têm mundo. Não conhecem. Quando falas com elas dizem eu viajo muito, não falam, se calhar não sim, vêm. Não vêm. Não vêm, o problema é que não falta vêm. Viajam, mas não vêm. Falta planeamento, visão estratégica. Por isso é que falta tal entidade agregadora que pensa isto. Mas isto tem que ser com pessoas que conheçam o turismo. Porque as 16 não basta aldeias dizer que lutam sabe entre si. do turismo porque se viaja. Um o faz viajar o não é ensina o turismo. do não sei quê, o outro tem que ser faz o pessoas que festival estão do de nada. dentro que têm que participar neste pensamento e nesta visão estratégica. Porque é isso que o Algarve precisa desde sempre. Desde o princípio. Há 50 anos precisa disto. Nós, felizmente, como fomos executivos reais do turismo, não andámos a pavonear, fomos reais, temos essa visão. O Alexandre, Mas essa exigência, que é uma exigência que acho que é transversal a todas as pessoas que têm vindo aqui falar, são situações que, com trabalho e alguma imaginação, se consegue pôr em prática. Passa por termos orçamentos de exploração nos diversos municípios que contemplem um acompanhamento das infraestruturas que estão à guarda dos municípios, mas mais importantes, através dos instrumentos de gestão territorial, nomeadamente os regulamentos municipais, aprovar regulamentos municipais que dê responsabilidade aos particulares que têm terrenos junto às infraestruturas públicas, de ter algum cuidado relativamente a esses terrenos, sobre contraordenações ou sobre algumas situações em que a Câmara tenha que intervir e imputar alguns custos. Isso são situações que carecem de trabalho, carecem de planeamento, mas são coisas facilmente execuíveis. São situações diretas do orçamento. É evidente, mas isto faz falta. Mas isso faz falta ter visão. Faz falta que as câmaras entendam essa necessidade. O problema é que eles não a entendem. O que é que me preocupa hoje? Estamos a 1 mês ou 2 de eleições. Não é? Ninguém fala do turismo. Primeiro ninguém fala do turismo, que é o core business, vamos dizer, do Algarve. O resto é conversa. Não é? O resto é conversa. Bem, seja o que for, vamos cair no turismo. Se não houver turismo, a gente não tem indústria de transformação, a gente não tem nada. Pronto. Só temos turismo e mesmo a pouca indústria de transformação, que é os bolos e é para servir a hotelaria, para servir a restauração e pouco mais. Bom, mas se nós, hoje, eu olho para certos candidatos, desde câmaras a juntas de freguesia, e eu pergunto, mas amanhã, como é que a gente vai falar com eles? Estás a perceber onde é que quer chegar? Como é que tu chegas a falar com aquelas pessoas? Primeiro, nem querem falar contigo, que têm medo. Começam logo por aí, vamos ser objetivos e diretos. Não é? Segundo, eles sabem tudo, nós somos os burros, os ignorantes, e olha, faz-me lembrar uma vez não é? Um saloio ali de Lentejano, eles ouvem e fingem que ouvem, não é? Fingem. Percebes? E esse é o grande problema, por conseguinte, nós como é que nós chegamos ao poder? Vamos ser realistas, como é que nós chegamos ao poder? Mas este projeto da associação é... E quando eu digo nós chegamos ao poder, não é eu ir para lá para o Presidente da Câmara, ou A, ou B, ou C, dos que estão aqui. Eu estou a dizer como é que a gente chega lá. Capacidade de influir. A capacidade, como é que nós temos capacidade de influir? É evidente que este podcast é uma migalhazinha, a opinião de vocês é uma migalhazinha, a minha é outra, aqui do Carlos é outra, não sei o que, não sei o que. Mas é a nossa força, esta vai ter que ser a nossa força, a força da opinião. É essencial em termos formativos e para alertar as pessoas, para deixar alguma informação às pessoas, que desperta as pessoas para algumas preocupações que neste momento são generalizadas, todas as pessoas que passam aqui, e queremos mais e melhor para a nossa região, para que nós consigamos, depois de os dinossauros ir embora e desta gente toda, deixarmos algum contributo e, acima de tudo, deixarmos aquilo que será o incentivo e será o exemplo para os jovens que virão depois de nós. Mas sabes, Vlad, tu sabes, o Beldade da minha geração também, eu também sou dos anos 60 do turismo, conseguindo. Na altura, os diretores do hotel iam receber clientes ao aeroporto com champanhe, com o frappé de champanhe, o empregado ao lado, o livre e não sei o quê. Mas isso hoje também há hotéis que fazem isso.
Mas lá está, ainda há. Pronto, mas pá, e fazem isso e fazem outras coisas diferentes. Porque também a hotelaria evoluiu e houve muita coisa que mudou. Mas eu estou a dizer isso. Os clientes também já nem ver. Eu quis dar um exemplo. Nós estamos a analisar isso, temos que analisar isto de uma forma macro. Eu quis dar este exemplo como um exemplo da qualidade que nós temos que vender todos os dias. Deixa-me atalhar aqui uma coisa. O Jorge, para já é importante tirarmos a conclusão de uma coisa que o Jorge disse no início da nossa conversa, que o Algarve ainda está, eu apontei, o Algarve ainda está em tempo de se tornar um destino de qualidade. Eu quero acreditar nisso, depende de nós, depende de todos e particularmente daqueles que trabalham diretamente na atividade. Acreditas nisso? Não, acredito, obviamente isto, aliás, como o Alexandre já disse e bem, nós temos vários algarves, nós temos muitos algarves e eu tenho tido algumas reuniões com alguns presidentes da Câmara, porque enfim, eu gosto de opinar e sempre que apanho oportunidades dou as minhas opiniões e uma delas foi a Albufeira, porque a Albufeira lá está. Até mesmo a Albufeira, quando se fala de Albufeira, há várias Albufeiras. Eu outro dia numa conversa com o presidente da Câmara eu dizia, Com o Zé Carlos Rolo? sim, eu dizia, nós precisamos a Albufeira. A Albufeira tem que matar o mal para salvar o bom. Não, a Albufeira, neste momento quando se diz que a Albufeira é a capital do turismo, estamos a denegrir o turismo do Algarve. Isso é um erro. E eu disse isso. E disse, há várias Albufeiras. Há Albufeiras que estão, mais ou menos, há Albufeiras que podem ser transformadas. Agora, há que resolver o problema, é um retângulo, que é ali a Praia da Oura, Santa Eulália, entre a Santa Eulália e a Marina. Resolvendo esse problema da Albufeira, que também se resolve, é preciso vontade política e é preciso força. E eu, enfim, tive reuniões com o Secretário de Estado de Turismo e com a Câmara e com a ETA e tudo mais. Aliás, nós discutimos muito estas questões. Gostamos também de, enfim, dar a nossa opinião e ajudar a que se resolvam os problemas que estão identificados. Portanto, é preciso primeiro vontade política, é preciso know-how, é preciso mundo, é preciso que as pessoas percebam do que é que estamos a falar. Porque é possível transformar. E, enfim, voltando ao Nikki Beach, quando nós trouxemos o Nikki Beach, eu fui ao 10º aniversário do Nikki Beach em South Palm, em Miami. E, portanto, aquela zona onde está o Nikki Beach, onde estão hoje os grandes hotéis, os Delano, os David e tudo mais, eu fiquei no Delano. O Delano, eu quando cheguei ao Delano, parecia-me o Quarteira Sol. Aliás, aquela faixa, aquela avenida, era uma quarteira. Aliás, era uma quarteira. Quando o Nikki Beach apareceu, ficou no número 1 e aquilo era uma quarteira. O Delano era um quarteira-sol. Portanto, é possível transformar as coisas. É preciso o tal marketing, é preciso visão estratégica e, portanto, o Algarve tem muitas zonas que continuam a ser muito boas. Tem zonas que podem ser transformadas. É preciso que haja vontade política, é preciso que haja regulamentos paisagismo, que se trata do paisagismo, que se trata de uma série de áreas. Agora, o Algarve é recuperável. Agora, lá está, é preciso haver uma série de uma concertação de vontades e uma visão estratégica. Porque se não houver visão estratégica, se não houver mundo, porque no fim precisa ter mundo, se não tem mundo, nós chegamos lá. Tocaste agora num assunto que por acaso na altura estive envolvido indiretamente, porque o próprio Dr. Pinho chamou-me lá ao Ministério, na altura da Economia, perguntar qual era a opinião sobre o Nikki Beach, sobre o célebre Algarve, etc. E eu disse, doutor, isto é muito simples, o seu programa o Algarve é para quantos anos? É para 10? É para 20? Tem o meu apoio integral. Claro, agora se é pontual. Agora se é pontual para um ano e para o ano o que é que o senhor vai fazer? Bom, ainda não sei. E para julho e agosto também não vai. E para julho e agosto. Nós temos eventos fora da época alta. Deixa os algarvios faturar no mês de julho. A propósito disso, há 2 anos eu lembro-me que o Jorge apontou, disse na altura, não sei se chegou, era importante fazer um festival de cinema. Exatamente. Claro, nós em Vila Moura, lá está. Vernissage, um festival de cinema fora das épocas. Exato, nós temos todas as condições para fazer um festival de cinema. O que Cannes fez. Cannes levou enfim, 50 anos a chegar onde está. Mas porquê que Veneza é uma coisa? Nós sentámos em Vila Moura, nós temos falaste todas as nisso condições. e falaste num festival de jazz. Exatamente. Mas isso nós queríamos Isto já foi para aí há uns 2 ou 3 anos. Exatamente. Mas fizeram.
não conseguimos fazer, lá está, porque precisamos. E tínhamos vários outros eventos que nós perdemos o torneio. Mas para isso era preciso. Sim, mas isso vamos ter brevemente vai ser anunciado uma coisa melhor. Mas nós tínhamos essa visão para Vila Moura, porque Vila Moura tem capacidade para isso. Na altura tínhamos um presidente da Inframoura que lá está, que era uma pessoa que tinha muita visão. Hoje não temos. E aquilo tem que ser um evento em que nós como o hotel, nós temos todas as condições para fazer um festival de cinema. Temos o centro de congressos, temos salas espetaculares, temos os espaços, temos os proibidos para fazer eventos depois das galas, e portanto temos todas as condições. E a ideia qual era? A ideia era criar um evento, um festival de cinema, uma semana, todos os anos, na mesma data, ou mesmo que criar um festival de jazz todos os anos, como se faz em Montreux, o Festival de Jazz de Montreux, famosíssimo. Mas já está. Mas é este tipo de eventos que eu acho que o Algarve precisa. Agora, para isto precisa de congregar. Precisamos ter o Turismo de Portugal envolvido. Precisamos ter, neste caso de Vila Moura, a Vila Moura envolvida. Por acaso, hoje temos um investidor em Vila Moura que até está aberto, mas na altura não tínhamos. E, portanto, agora é isto. A minha visão para o Algarve é isto. Nós não precisamos de um Algarve em julho e agosto. Isso é um disparate. Porque em julho e agosto as pessoas não têm tanto programa para fazer que isso é um disparate. Não precisa. Nós precisamos de programas. Precisamos de programas com qualidade, não de um dia, mas de vários dias, 4, 5, 6, uma semana, que atraiam público. Aquele concurso hípico fantástico que havia. Mas isso vai, sim, mas vai tudo agora, sim, isso agora vai. Agora a Vila Moura vai. Que haja boas notícias. Há aí boas notícias. Mas é preciso esta visão. E eu sempre defendi isto. Ou seja, a sazonalidade tem que ser combatida. É combatida por aí. E ainda voltando a um ponto que se falou há pouco do marketing, há uma coisa que eu acho que devíamos realçar, é que as campanhas de marketing de Portugal mudaram substancialmente e para melhor com o Mesquita Nunes, quando ele foi secretário de Estado. Sim. Porque ele mudou o paradigma da promoção. Sim. E a promoção, em vez de passarmos a ser nós a dizer somos bons, ele passou a convidar os jornalistas e influencers que vieram cá escrever sobre nós. E isso mudou. Por isso é que nós temos os americanos, por isso é que nós crescemos muito. O paradigma da promoção mudou fundamentalmente. E lá está. Isso deve ser ele. Foi ele que realmente mudou o paradigma da promoção. E foi continuado. Mas isto funcionou. Porque agora são os outros a dizer que nós somos bons. Chegámos a ter um ministro do turismo durante 6 meses. Mas é uma coisa que nós deveríamos ter. No Algarve, em Faro. Sim, era na Escola de Hotelaria. Esta situação do Festival de Cinema pode trazer um marketing internacional que é uma coisa extremamente importante. Sim, mas é um festival de cinema a sério, não é? Sim, a sério, obviamente. Mas o Festival de Cannes não começou com a dimensão que tem hoje. Eu estava aqui a pensar e estava aqui a ouvir o Jorge falar. Nós temos aqui em Portugal um exemplo extremamente interessante e académico em termos daquilo que pode ser o marketing, daquilo que pode ser impactante, trazer cá pessoas com relevo e que nos tragam a região para outra dimensão. Nós, e como vocês sabem, portanto, nós trabalhamos a nível nacional na parte das infraestruturas, do compliance, e temos acompanhado o projeto ali de Grândola, portanto, da Comporta, todas as infraestruturas que foram ali criadas, e aquilo não é mais nem menos do que uma operação estrondosa de marketing. Exato. Por ter trazido saber um núcleo. É marketing. Não, mas se nós compararmos a qualidade das infraestruturas que eles têm comparadas com as nossas do Algarve, a gente ainda fica um bocadinho à frente, e a Câmara de Grândola tem sido ali extremamente agressiva, em que nem deixa fazer qualquer tipo de pavimentação nas ruas de acesso às moradias. Nós estamos a vender ali moradias a um preço estrondoso, e a razão, isto já sou eu, a minha opinião, e é um pouco especulativo, porque ao lado da moradia que eu estou a comprar, tenho o vizinho que pode ser o Jorge Clooney, pode ser a Madonna, pode ser o Verstappen, pode ser alguma pessoa famosa, e eu estou a comprar o benefício de ter uma pessoa importante ao lado. Não tenho infraestruturas, é difícil de chegar lá, tenho casos de pessoas que têm lá casas que têm carros velhos. Por enquanto é very typical. Mas isto não é mais nem menos do que uma operação de marketing estrondosa que nós estamos a vender e a sobrevalorizar um produto. Foi o que nós perdemos, o very typical.
Mas são situações dessas que Sim, são também, mas importantes e são impactantes. O Festival de Cinema é um exemplo. Mas quem está a Mas dizer isso- o Festival mas de esse Cinema tipo é de o golfe, é o eventos ténis, destes é o podem golfe, ser é o criados. ténis, Mas esse tipo de é a marketing vernissagem. é um verniz. É um verniz, é superficial, porque as pessoas vêm e bom, isto vem por causa do marketing. Isto depois Temos são um projetos, presidente são de Câmara projetos que que diz: continuam a crescer. "Epá, eu vou continuam a abandonar ser o torneio de importantes na golfe região. porque as outras aldeias do Algarve não querem contribuir." Eu tive reuniões, Epá, eu tive reuniões isso é uma por coisa causa com- do Masters do golfe. Eu tive reuniões nas câmaras em que lá está, falta a tal visão global das coisas. Claro. Não, eu não tenho campos de golfe na minha câmara. Para que é que eu vou... Porque é que eu vou pagar para o... Não veem que o benefício é global. Você Quando se tem- promove a margem Algarve, é o Algarve Você todo. tem Não está a eventos promover. ótimos no autódromo. Ninguém sabe. Não, Ninguém conhece. esse é outro problema que o Não Algarve é tem, promovido. a falta de comunicação. E aí vem o marketing. Do Aí vem o marketing. calendário de eventos que existem no Algarve. É um problema crónico. Este é um problema que existe desde sempre. Nós não conseguimos comunicar, porque muitas vezes passa a percepção de que no Algarve não há eventos, não há nada a acontecer, quando há imensas coisas a acontecer, mesmo culturalmente. Aqui há 20 anos não havia Sim, culturalmente mas nada, também mas não- hoje há Jorge, muita coisa. Mas há um problema de Não podemos comunicação. andar aqui Nós a promover botilhões, não é? Está bem, não estou a falar Andamos de a promover botilhão. muito botilhão. Sim, mas não estou a falar disso, não é isso que nos interessa. Sim, mas isso não é isso que nos não é interessa. isso que nos interessa. Não, não é isso É que nos isso que a gente muitas Nós vezes... temos de trabalhar para. Temos que aprender a comunicar melhor. Mas está o problema das câmaras. Se nós tivéssemos só 3 câmaras, tudo isto seria muito mais fácil. Por isso é que a Madeira cresceu, porque tinha, enfim, tivesse. Tinha Havia uma um pessoa- líder. Havia um líder. Havia um líder, mas mandava. havia um líder. O E problema é que para o bem ou Algarve para não tem mal, um mandava. líder. Aqui não há. Aqui há 16 presidentes de Câmara, cada um defende a sua Assim, estratégia. mais parecido com um líder. Não há que foi visão, não há uma visão do turismo. Cabrita Não Neto. se entende o que é o turismo, porque a maior parte das pessoas falam turismo sem perceber o que é o turismo. O Cabrita Neto ainda foi assim o último que tinha Sim, ali ainda algum tinha algum acesso ao poder sim, e tal. assim. mas perdemos. Mas já agora- o problema é este, o problema é a falta Porque também não precisava da capacidade, política. falta de Felizmente capacidade o das Joaquim pessoas Manuel que decidem. Cabrita Neto não precisava da política. E então tinha poder. Mas vou contrariar aqui o Jorge mais um pouco, porque ele diz que o Algarve ainda pode ser bom. Eu, das experiências todas que tenho e daquilo que já viajei, continuo a achar que o Algarve é do melhor que nós temos a nível internacional. A falta de qualidade no turismo é um problema transversal para todas as unidades no mundo, porque estamos com taxas de crescimento já há vários anos, 6, 7% a nível mundial. A falta E vais de mão de continuar obra, a ter. vamos continuar. A falta de mão de obra tirando 2 ou 3 cadeias que para mim internacionalmente são referência e que têm academias próprias, e quando vêm cá para fora as pessoas estão 6 meses ou 8 meses na academia deles e estão super treinadas quando vão para as suas funções. Tirando esses casos exemplares, a oferta é má. Eu tenho um exemplo, e às vezes estas histórias... Deixa lá trabalhar. Estas histórias são interessantes. Eu, há coisa de 2 anos, fiquei no hotel de 7 estrelas no Dubai, e estávamos na piscina e era hora do almoço, e para não sair, no mês de agosto, calor, fomos ao restaurante, e só para vocês verem o impacto que Portugal tem, nós na altura, penso que ainda temos, o restaurante da piscina do hotel do Burj Al Arab é um restaurante português. Sim, É o Sal, é o restaurante português de comida típica portuguesa. E eu fui ao restaurante. Hoje já quase não tens no Algarve. Comida típica portuguesa e algarvia. Deixa-me muito pouco. explicar o que é o marketing da comida típica portuguesa. Eu entrei no restaurante, tinha uma Mas montra. é o Avilés que tem. O Avilés, não penso, não explora. O Sal tem 2 ou 3 unidades lá no Dubai, mas não O está Sal ligado. que é? Mas Acho que é esse. o hotel do Burj Al Arab, o restaurante. Tínhamos uma montra com peixe, robalos douradas à entrada. Eles tinham um aspecto que tinham vindo da noite lá da discoteca e estavam um bocadinho cansados, que estavam ali à espera. Era normal, estou aqui no deserto. Estava que é a colher. Estavam um bocadinho E querias o cansados, quê? estavam um bocadinho cansados. Querias peixinho fresco aqui Eu fui, de Olhão ou de Quarteira, não? mas é isso, estamos a falar da qualidade. Sim. E eu fui atendido por um rapaz mexicano, e o rapaz mexicano fez uma grande apresentação do restaurante, e eu disse a ele: olha, epá, agradeço a sua apresentação, mas sabe, eu sou português
E quando ele disse que era português, ele disse: olha, não vou mais falar consigo porque corro o risco sério de eu aqui ficar mal visto. Ele levou-me a sentar. Foi sensato. Foi sensato. E quando me vou sentar, eu perguntei-lhe: olha, já agora, e você que é uma pessoa sensata, que é uma pessoa cuidadosa, digam-me só por descargo de consciência, o cozinheiro do restaurante, ele certamente é português. Ele é italiano. Portanto, aquilo tinha tudo para correr mal. E no fim veio uma rapariga que era Relações Públicas lá do hotel, e a rapariga era dos Açores, veio lá com aquela voz tradicional dos Açores e ofereceu 2 pastéis de nata para colmatar a falta de qualidade que todo este... Meus queridos, estamos em cima da hora. Os nossos podcasts têm sempre essa chatice e acabam sempre antes da hora. Enfim, estaríamos aqui certamente. O que vai acontecer, meus amigos, é que vai acabar o podcast e nós vamos ficar aqui mais 1 hora a tratar deste assunto. Portanto, e a seguir vamos comer qualquer coisinha. Temos aqui um gourmand. Temos, exatamente. Já não pode ser o resto da noite. Hoje estamos fim de semana, o resto da noite promete. Vamos a isso. Muito obrigado. Foi mais uma vez um gosto estarmos aqui nesta tertúlia e passá-la para o exterior, para os nossos amigos algarvios. Agradeço-vos do fundo do coração a vossa presença, Jorge e Alexandre. São velhos amigos. A grande vantagem diz. É que isto dá para mais 4 ou 5 podcasts. De maneira que a gente até. Muita matéria. Tem muita matéria, de maneira que isto é ótimo. Estamos cá, é sempre aberto. O nosso amigo Eudes. E vamos estar em TV aberta. Sim, senhor. A partir do dia 28. A partir do dia 28, a Connect TV Portugal Algarve passa a ter visão no país inteiro, através da Mel. É muito importante para o Algarve. É importante para o Algarve, é importante para os algarvios, é importante para nós, é importante ter para uma todos. Voz algarvia. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado.